Eu não fico aqui no canal te oferecendo coisas que não vai resolver o teu problema. Eu sempre procuro pregar algo que vai abençoar você e que vai abençoar a sua vida. Amém? E uma das coisas que eu tenho sido durante a minha vida evangelística é ser correto com a palavra de Deus e ser honesto com a pregação. Amém? Ser honesto com a pregação. Isso é muito importante. Então, a luta de Jacó, a reconciliação de Jacó e Esaú, ela acontece após ele ter aquela briga com Deus. Jacó tinha enviado a família dele para cruzar o ribeiro de Jaboque. E naquela noite, ele passou a noite sozinho em Peniel. E ele teve, Vilmar Morinelli, ele teve um encontro com Deus. Ali ele teve um encontro com Deus. Ele estava sozinho e ele teve uma das maiores experiências da sua vida. Conforme o texto diz que ele lutava com ele um homem. Esse homem era um anjo. Em Oséias 12:4 fala sobre isso. Que era um anjo que lutava com Jacó. Agora você imagine bem, você lutar com um anjo. Isto é tremendo. Isto é maravilhoso. Você lutar com um anjo. E o anjo de Deus, o próprio Deus, durante uma luta, o Senhor, ele desloca a coxa de Jacó. Ele deixa Jacó aleijado, manco por toda a vida. Pelo resto da vida dele, Jacó, ele acaba ficando manco das pernas. Ele acaba ficando manco das suas próprias pernas. O anjo de Deus, ele acaba ficando manco, e ele acaba então tendo que andar aleijado por toda a vida dele, porque ele tinha lutado com Deus. Quem sabe você também, você esteja aí lutando com Deus. Quem sabe você esteja também lutando com Deus, Stefane. Glória a Deus. Lutando com Deus. Muitos estão lutando com Deus. E lutar com Deus, na maioria das vezes, a gente vai sempre perder a batalha. Porque Deus sempre será maior na nossa vida. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. E a coxa de Jacó é deslocada. Ele perdeu aquela luta física, mas ele teve uma vitória notável. Ele teve uma vitória espiritual. Ele teve uma vitória espiritual, Stefania. E aquela vitória dele espiritual, olha, a vitória espiritual ensinou ele a triunfar sobre a derrota. Ele começou a ter triunfo sobre aquela derrota. Nunca mais ele teria derrota. Sim, ele teria, mas ele iria obter sempre vitória.
E isto o ensinou a permanecer firme, mesmo na derrota. Porque quando você é derrotado em alguma área da sua vida, você pode ter certeza que você vai levantar em vitória em outro nível, em outra área da sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu tenho certeza também que você também crê nisso que eu estou te falando. A vitória que Deus tem para você é algo tremendo, é algo maravilhoso. Outra área da sua vida. E para você é algo tremendo, é algo maravilhoso. Glória a Deus. E para você é algo tremendo, é algo... Aleluia. Estou transmitindo no Face também, estou arrumando aqui. Edson Viana, a paz do Senhor, meu querido. Então, meus amados irmãos do YouTube, aquela vitória fez com que ele se levantasse fortalecido. Ele reconheceu as fraquezas dele. Jacó reconheceu a sua falta de capacidade. E ele confessou que o nome dele era, de fato, Jacó. Porque o anjo pergunta, qual é o seu nome? O meu nome é Jacó. Ele obteve o significado do nome dele, suplantador, um vigarista. Nas igrejas hoje, quanta gente são vigaristas? Quantos são vigaristas? Nesse momento, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Para Israel. A palavra Israel quer dizer que Deus governa. Deus governa. Deus governa. Glória a Deus. Aquele que luta com Deus, o príncipe de Deus. E Jacó, então, ele chama aquele lugar de Peniel, que significa vi Deus face a face, dizendo que tinha visto o próprio Deus. Então ele coloca o nome daquele lugar de Peniel. Olha, a vitória pessoal da fé de Jacó, ela acontece quando ele começa a lutar contra o mensageiro divino. Aquele anjo era o mensageiro de Deus, que veio para dar vitória a Jacó. Mas seria através da luta. E ele é forçado à plena dependência de Deus. Nós somos forçados a ser dependentes de Deus. A ser dependente de Deus. E sozinho junto ao ribeiro Jaboque. É sempre quando você está sozinho é que você enfrenta o inesperado na sua vida. Ali Deus, ele vem a Jacó quando ele está só. E não somente isso, mas ele enfrenta o inimigo inesperado. Às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente inesperadamente, que a gente não está esperando. E aquele problema vem e bate a nossa porta. Bate. E nós então não sabemos o que fazer. E sempre acontece isso. E nós não sabemos o que fazer.
Glória a Deus, aleluia. E é nesse momento que ele então, ao ficar aleijado, o quadril dele é deslocado. Agora Deus está dizendo a ele: agora você vai ser dependente de mim. O reconhecimento de que aquele que o atacou era Deus e que ele tinha escapado por um milagre, milagrosamente. Ele escapou. Milagrosamente, ele escapou. Olha, ali naquele lugar ele vai receber um novo nome. Não somente Jacó ele recebe o novo nome, mas como também o lugar aonde ele está recebe o novo nome. Ele coloca o nome daquele lugar de Peniel, e Deus recoloca um outro nome em Jacó, e ele passa a chamar-se Israel. E quando a gente lê a Torá comentada da nação judaica, o texto sagrado diz que naquela noite clamou-se e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, 12 filhos. E ele passa o canal de Jaboque. A família toda passa o ribeiro. E ele faz que tudo que ele tinha passar por ali. Mas ele ficou sozinho. Aquela luta dura durante a noite inteira. E agora, quando eles estão brigando, lutando, né? Eu não digo brigando, mas estão lutando. É um querendo soltar o outro, mas um não deixava o outro ir embora. Esse era o detalhe. Tanto, né? Esse era o detalhe. Maria Tavares, um grande abraço. O interessante é que o anjo começou a pedir a ele: o dia já está amanhecendo. O dia já está raiando. Já vai romper o outro dia. E ele agarrou de tal forma aquela bênção que ele não queria soltar o anjo. Eu também não soltaria. O anjo começou a pedir a ele: o dia já está amanhecendo. Porque Jacó, ele diz assim, ó: se você não me abençoar, eu não vou te soltar. Se você não me abençoar, eu não vou te soltar. Não te deixarei, e não, se não me abençoare. É uma luta em oração. Isso é uma guerra. A gente tem que entender que a gente está em uma guerra, em uma luta tremenda.
E a nossa luta hoje, ela é contra, não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados. É uma luta em oração. Mas Jacó estava lutando com Deus. Isso é uma guerra. A gente tem que entender. A mudança do nome de Jacó aconteceu por causa disso. Aquele que agarra, aquele que não solta. Aquele que agarra e que não solta. Então, quando Deus faz a declaração para ele, que eu preciso retornar, eu preciso subir, porque já vai amanhecer o dia. Então Jacó, ele ficou com medo. Olha, eu estou diante de Deus. Eu estou diante daquele que eu posso ver face a face. E mesmo assim ele não me matou. E mesmo assim ele não exterminou com a minha vida. E mesmo assim eu estou aqui vivo ainda. Uma noite inteira. O quadril dele foi deslocado. Ele ficou manco. E hoje os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril. Porque o anjo tocou a juntura da coxa de Jacó, o nervo do quadril. O quadril dele foi deslocado. Isto é lindo, gente. Isto é lindo. E hoje os filhos de Israel depois de porque o anjo cura da coxa de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. Olha, não sabemos quanto tempo durou esta luta, mas o homem, o anjo, não conseguiu vencer Jacó. O anjo teve que feri-lo. Ele teve que deslocar a coxa de Jacó. E mesmo sentindo muita dor, e mesmo sentindo uma dor tremenda, ele não o soltou. Você tem que me abençoar. Maria Tavares, é assim que nós temos que fazer. Sair do joelho somente quando Ele nos abençoar. Olha, como homem, ele venceu Deus. Ele venceu Deus. Ou Deus deixou-se vencer por Jacó. Eu acho que esta frase se aplica melhor. Deus deixou ser vencido. Deus deixou se vencer pelo homem chamado Jacó. Jacó não comentou alguma coisa sobre essa questão, mas disse ao homem: como você se chama? Mas o homem não respondeu. Mas o anjo não respondeu. Jacó disse: qual é o seu nome?
Então ele disse que o nome dele era maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso é. Maravilhoso é. Maravilhoso é. Maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. O homem abençoou Jacó. Ele recebeu a bênção. Mas antes dele receber a bênção, Deus teve que mudar o nome dele. Para você ser abençoado, você precisa mudar. Para você ser abençoado, você precisa mudar. Sim, você precisa mudar. Tem que haver uma mudança. Você precisa ser mudado para ser abençoado. A partir daquele momento, então, Jacó, o patriarca, ele se chamaria Israel. Israel quer dizer aquele que briga, aquele que luta. Hoje nós sabemos que nós queremos as coisas tudo de mão beijada. A maioria hoje não quer lutar pelas bênçãos. Eles querem bênção preparada. Eles querem mesa colocada. Então, eles não querem lutar pela bênção. Só querem que cheguem ali. Eles querem que Deus faça aparecer o dinheiro na conta. Eles querem que apareça a casa no terreno, já construída, né? Eles querem que apareça o carro na garagem, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eles querem que Deus faça aparecer o dinheiro na conta. Israel quer dizer unido. Unido a Deus. Aquele que luta com Deus. Durante aquela madrugada, a bênção de Jacó chegou. E essa luta, ela não aconteceu por iniciativa de Jacó. Essa luta aconteceu por iniciativa de Deus. Por iniciativa do Senhor. Aleluia. Aquele riacho de águas, ele hoje é chamado de Peniel. Peniel, que significa face de Deus. Face de Deus. Então nós chegamos à conclusão que aquele anjo era de Deus. Bíblia de Deus. Você observa que aqui a Bíblia diz que Deus aparece para Jacó na forma de um homem. Assim como ele apareceu na tenda de Sara na forma de um homem também. Ele aparece para Jacó na forma de um homem e ele aparece na forma de um homem para Jacó. Você observa que aqui a Bíblia diz que Deus aparece para Jacó na forma de um homem.
apareceu na tenda de Sara, na forma de um homem da terra. Observe que os 11 filhos de Jacó são citados, mas a filha de Jacó, Diná, não é mencionada por razões literárias. Aleluia. Este homem que estava lutando com Jacó era um ser divino em forma física e corpórea, ele tinha um corpo. Esse homem que visita Jacó é chamado de anjo, mas depois é dito que Jacó encontrou Deus em Betel. Betel, casa de Deus. Interessante. A identidade do anjo de Deus, ou anjo de Javé, é do próprio Javé. Às vezes fica confusa. Veja a nota em Gênesis 21. O riacho chamava-se Jaboque. 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 No hebraico. E tudo indica que Jacó era muito forte. Forte, braços fortes. Ele não era pequeno, ele era grande. Estou falando de Jacó. Ele era grande, ele era forte. Pois ele conseguiu rolar a pedra do poço quando chegou a Arã. E tudo indica que Jacó era muito forte. E para rolar a pedra do poço, precisava de 2 ou 3 homens para fazer tal e tal feito. E Jacó rolou aquela pedra sozinho. Ele era grande, ele era forte. Pois ele conseguiu rolar a pedra. Enquanto nós pedimos tanta coisa para Deus, né? Nós pedimos tanta coisa para Deus, a Bíblia diz que Jacó pediu uma bênção. Uma bênção somente. Ele pede uma bênção. Jacó achava que ele tinha que destruir aquele homem valente que lutava com ele para ser abençoado. E não era necessário, porque era o próprio Deus. Aleluia. Jacó achava que ele tinha que destruir aquele homem valente que lutava com ele para ser abençoado, e não era necessário. E quando Jacó descobre que ele estava não lutando com alguém natural, era um ser supernatural, né? Era um ser de poderes supernaturais. E interessante que Jacó ele faça, eu vi Deus face a face. E a palavra usada para Deus aqui é Elohim. É Elohim. A palavra se refere a Deus, ao ser divino. E o anjo ele toca no nervo, tendão do nervo ciático. Nervo ciático. É onde tira a firmeza da coxa e você manca se você não tiver esse nervo. Ele é deslocado. Então Jacó ele estava para encontrar com o irmão dele, com Esaú, né? E Jacó se recusa a ceder até que Deus o abençoe. Há algo que me chama a atenção aqui na recusa de Jacó.
Então Jacó, ele estava para encontrar com o irmão dele. Vocês notam que eu estou palavreando a mensagem para que você entenda. Jacó, ele recusou a ceder até que Deus o abençoe. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é porque nós não gostamos de continuar. Nós desistimos fácil das nossas bênçãos. Bênçãos que é direito nosso. Bênção que é nosso direito de obtê-las. E nós acabamos desistindo delas facilmente. E Jacó não, dizia, eu não vou ceder. Eu não vou te soltar. Desistimos fácil das nossas bênçãos. Jacó lhe dizia, você pode até me matar, mas eu não vou te soltar. Vocês entenderam? Você não recebeu ainda de Deus porque você desistiu, porque você cedeu, porque você recuou, porque você parou. E Deus está dizendo, você não pode parar, você tem que continuar, você não pega a mão no arado, você não pode olhar para trás, olhe para o campo, olhe para a frente, há muita predação aí na frente, há muitas conquistas para conquistar. É isto que Deus estava falando. Porque Jacó estava lutando pela vitória. Dorival Bezerra, seja bem-vindo. Então isto é muito importante. Muito importante. Oh, gente. Olha, a exigência de Jacó era somente por uma vitória. Não duas, não três, não quatro, mas uma só. Vamos orar, Dorival. Por que ele mudou o nome de Jacó para Israel? Por causa da associação com os erros de Jacó. Jacó, ele era enganador. Tinha que mudar o nome por causa disso. Então, a justificativa para o nome de Israel, no hebraico, quer dizer, você se esforça. E aí há uma transferência com Deus. O nome deriva do verbo hebraico sarah, que significa lutar, esforçar, combater. Israel significa Deus lutará. Deus luta. Que Deus lute. É por isso que muitas das vezes, quando Davi escrevia nos Salmos, ele falava assim, a guerra é do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. Deus é o Deus das batalhas. Deus é como o castelo forte. O Senhor lutará por nós. Ele é o Senhor da guerra. Entendeu? Porque o nome Israel significa Deus luta. Deus luta por nós. Então você não precisa temer
Porque Deus lutará por você. Deus lutará por nós. Quando Jacó pergunta para o anjo qual é o seu nome para aquele homem divino, ele diz: por que você está perguntando pelo meu nome? Havia uma crença antiga ali naquela área do Oriente que era costume de você querer saber o nome de um ser espiritual que dava à pessoa a capacidade de invocar, que dava à pessoa a capacidade de invocar. Como é que eu vou explicar? De invocar o poder desse ser espiritual. Êxodo 27. Da mesma forma, o homem pergunta o nome de Jacó antes de abençoá-lo. Você não pode deixar qualquer pessoa te tocar. Você não pode deixar qualquer pessoa orar por você, colocar as mãos em você. Você não pode. Você tem que saber qual é o nome deste cidadão. Quem entra na tua casa, quem está batendo no teu portão, de onde que ele vem, para onde que ele vai, quem é ele, qual é a procedência. Então, quando Jacó pergunta, ele não responde na hora. E depois ele pergunta o nome de Jacó. Ali há o reconhecimento de ambos. O anjo quer saber e Jacó quer saber. Aquele anjo na forma humana, creio que ele não saberia. Assim como Jesus disse na forma humana, né? Que o dia do arrebatamento eu não sei. Eu não sei a hora, eu não sei o dia que eu vou voltar, eu só sei que eu vou vir. Então o homem pergunta para Jacó o nome dele para abençoá-lo. Deus não vai dar bênção para estranho. Deus quer saber qual é o seu nome. O Dorival acabou de me pedir oração. Por que ele acabou de pedir oração para nós? Porque ele conhece a gente. Ele já nos ouve de uma longa data. Então, isso aqui indicando que o nome era necessário para que a vitória fosse dada. Então, é necessário que você, mesmo que você não precise dar o seu nome para Deus, mas é bom você falar: Senhor, está aqui diante da tua presença a tua filha Maria Teresa. Está aqui diante da tua presença a sua filha Maria, o seu filho Dorival. Estou me apresentando para vir buscar a tua vitória, a tua bênção. É assim que faz. Assim deve ser. Vocês me entenderam? Oh, gente. Glória a Deus. Então, você começar a ler a história de Jacó, você vai lembrar que Rebeca era estéril durante quase 20 anos de casamento. Mas no ventre dela, até que consultou a Deus,
ela descobriu que os filhos dela se tornariam chefes de duas nações rivais, Israel e Edom. Jacó não era o primogênito era Esaú, ele era peludo. E Jacó era o segundo, significa enganador. Até mesmo durante o parto, Jacó tentou tirar vantagem do irmão dele. Ele tentou tirar vantagem. Ele segurava o calcanhar do irmão. Isaac tinha 60 anos de idade quando os gêmeos nasceram. Imagine, velho. 60 anos. E os meninos foram crescendo. Esaú então se torna um grande caçador, homem do campo, enquanto Jacó, tranquilo, pacato, ele morava em tendas. E por isso eu creio que Isaac amava mais Esaú. O pai amava mais o primogênito, Esaú. Mas a mãe amava mais a Jacó. Jacó foi crescido como o filhinho da mamãe, né? O filhinho da mamãe, né? Já viu aquela história? Ele era o filhinho da mamãe. Esaú, o primogênito, tinha direito à porção dupla do pai, dos bens. Deveria receber 2 vezes mais a herança do que qualquer outro filho. Se tornaria o chefe da tribo, da família. Isso é o direito de primogenitura. Esaú tinha a honra de se tornar ancestral do Messias. E ele perde esta honra quando ele retorna de uma caça do campo. E ele está com muita fome. E ele vende a primogenitura dele em troca de um prato de lentilhas. Olha, Jacó oferece a comida dele em troca do direito de Esaú. Olha quanto que custou caro esse alimento. Olha como que custou caro esse cozinhado de lentilhas. Deus, de maneira nenhuma, ele aprovou a atitude de Jacó. Não. Mas uma coisa ficou bem clara. Jacó valorizou o direito de primogenitura. Ele valorizou o privilégio de participar da linhagem piedosa. Esaú preferiu matar a fome, saciar o apetite da carne em detrimento das vitórias espirituais. A igreja está cheia de gente assim, que dá mais valor às coisas mundanas do que às coisas de Deus. Como é que você despreza um direito de ser o primogênito de uma família? É um absurdo. Dá para entender uma coisa dessa? E por isso, os descendentes de Esaú até hoje são inimigos de Israel. Os edomitas. Então Deus tinha que mudar o nome de Jacó. E eu encerro esta live dizendo aos queridos e amados irmãos: seja você mesmo. Tenha caráter. Seja de uma palavra somente.
Não diga algo que você não possa cumprir. Não seja enganador. Não engane ninguém com promessas, com mentiras. Amém? Jacó tinha esse problema. E isso trouxe grande malefício sobre a vida dele. E começou lá, ainda jovem, através de Rebeca, sua própria mãe. A mentira de Isaac, seu pai. E tudo dava errado para Isaac. Você lembra no texto que ele começa a cavar poços? Mas quando Isaac confessa a verdade, Rebeca confessa a verdade a Jacó, a Isaac, o que acontece? Isaac começa a enriquecer em Gerar, uma região que só tinha fome. As ameaças chegaram a tal ponto que Abimeleque, rei de Gerar, pediu que Isaac fosse embora. Aí Isaac vai morar dentro de um vale, chamado de o Vale de Gerar. Não muito longe de onde ele estava. Os filisteus vieram entupir os poços que Abraão havia cavado. Isaac torna-se a abrir os poços e abriga com os filisteus em Ezeque, contenda, inimizade. Isaac, mais uma vez, agora ele muda para mais longe daquele povo, para que as brigas acabassem, e ele cavou outro poço. E ele chamou aquele poço de Reobote, lugares amplos, espaço aberto. Sempre tendo luta, mas tendo vitória. Por quê? Por causa de mentira. Por causa de desobediência. Aí Isaac, ele sobe para Bérseba, local onde o Senhor voltou a consolá-lo com promessa de vitórias, e ele constrói um grande altar de adoração. Ele arma uma tenda de habitação. Quando a Bíblia fala habitação, porque ele ficou ali durante algum tempo. Ele abre um outro poço ali naquela região, ele coloca o nome daquele poço de refrigério. Entendeu? Porque a água era bem fria e clara como cristal. Amém? Aleluia. Isaac, os servos dele, começou a achar água no mesmo dia que Isaac fez um pacto de não agressão com Abimeleque. Quando Isaac falou, não vou mais matar ninguém, eu não vou brigar com ninguém, eu não quero briga, eu não quero confusão. Fez um pacto de aliança de paz. Aí eles começaram a achar água naquela terra seca. A paz faz isso. Então, que esta palavra possa abençoar os amados irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Você vê que depois desse acontecimento que Jacó ele teve a luta com o anjo, o texto sagrado diz que quando quando Isaac ele retorna para a sua terra sagrada, ele já está com 137 anos de idade, está velho, cego, imaginando a morte dele que estava aproximando.
O irmão de Isaac também morreu com essa idade, 137 anos. Mas só que Isaac ainda viveria mais 43 anos de vida pela frente. Porque Deus tinha plano para que Isaac visse os seus netos. Eu te falei que Jacó deu 12 netos para Isaac. Entenderam? Então desses 12 netos, Isaac tinha, que eram filhos de Jacó. Jacó que era casado com Raquel. Então, é uma história na família de muita traição, de muita mentira, de muitos erros. Rebeca, ela prepara o cabrito assado, cobre as mãos e o pescoço de Jacó e manda que ele leve para Isaac comer. Isaac já está com 137 anos de idade, gente. E ele engana o pai. O anjo tinha que mudar o nome dele para Israel. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Rebeca planejou tudo para abençoar o filho que ela amava. E esse tem sido o problema da gente. A gente sempre tem um filho predileto. Esse negócio de ter filho predileto tem sido o problema de muita família também. Eu espero que você que esteja me assistindo não faça isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pouca gente nos assistindo, mas não tem problema. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Pouca gente nos assistindo, mas não tem problema. Fiquem todos com Deus e até a próxima.